Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design e interiores, e onde conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube, Rumble, Spotify, agora no nosso canal no Telegram e no nosso site pauloguidali.com.br. Se você é um fabricante, lojista, fornecedor do segmento casa, você pode e deve anunciar aqui, onde a sua marca e os seus produtos ganham relevância. E se você estiver aqui em Curitiba e for um anunciante, você pode assistir às nossas gravações ao vivo no nosso estúdio, que está do Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com o professor Rogério Camargo, que é formado em Letras e Comunicação Social e que também dá aula na FAI de Comunicação, Língua Portuguesa e Literatura. Muitíssimo obrigado, Rogério, pela presença. Eu é que agradeço em primeiro lugar, né? É sempre uma alegria poder falar a respeito da comunicação, poder falar a respeito da melhor maneira de se expressar. Afinal de contas, nesse mundo de rede social que a gente está, o fato de a gente estar aqui, inclusive, gravando isso, significa que, mais do que em outras épocas, nós temos recursos técnicos para poder, e seria um desperdício se a gente não pudesse falar e aproveitar. E tanto que eu estou chamando o nosso episódio de A Arte de Falar Bem. Então, como o nosso programa ele é muito focado, voltado para a arquitetura e para o design, eu vou puxar um pouco para esse campo, tá bom? Mas tudo eu bem. sei que você vai saber me ajudar. Você acha que para um arquiteto, designer, você acha que falar bem é um diferencial competitivo? Não só para o arquiteto, mas para qualquer pessoa que tenha algum objetivo de interação com as pessoas. A gente brinca assim, nós somos animais sociais, né? O Aristóteles dizia que nós somos animais políticos, mas nós somos animais também, animais sociais. Aliás, animal político porque participa da polis. Mesmo uma pessoa que se isolasse lá na montanha e ficasse meditando, ela ainda ia ter com quem falar, porque nós temos a comunicação intrapessoal. É aquela coisa que quando a gente está ali sem distração alguma, fica aquela voz na cabeça, a gente fica pensando, nossa, às vezes você está muito tranquilo e de repente você lembra de alguma coisa que aconteceu lá em 1993. Então você está comunicando com alguém. No caso da relação interpessoal, tudo vai depender do objetivo. E eu sempre brinco com os alunos durante as aulas, é que todo mundo é vendedor em algum grau. Você pode vender um produto, você pode vender uma ideia, você pode vender uma marca, você pode vender uma relação. Pensa, uma pessoa que está namorando, por exemplo, ela quer vender, entre aspas, a ideia de que ela é a melhor opção entre a concorrência. Sim. E às vezes, pensa só numa pessoa que sabe ali que o outro tem vários pretendentes. Olha, a concorrência é acirrada, né? Então, nesse meio da arquitetura e design, sim. Agora, como que eu faço para falar de uma forma clara e concisa? Tem uma estrutura aí, né? Tem. A fala ela é universal. O que vai diferenciar é que cada língua tem uma estrutura, mas se você parar para pensar, primeira coisa, por que eu tenho que falar? Nós temos algumas perguntinhas básicas para você estruturar um discurso de maneira bem clara, objetiva, direta. A primeira é, o que eu quero falar? Tem gente que fala demais por não ter nada a dizer, como já diz a canção, né? Então a primeira coisa é, o que eu quero falar? Quando eu abro a boca, a ideia é pensar o que eu quero com isso. Então vamos pensar, quando a gente vem para um programa como esse, qual é o objetivo? Falar sobre como falar bem, ponto. Se eu tenho clareza desse objetivo, a arte de falar bem, eu não vou ficar divagando, falando de coisas que não vão acrescentar. Então, no caso de um arquiteto, por exemplo, o que ele quer? Ele quer vender, ele quer apresentar, ele quer palestrar, ele quer propor, ele quer discordar, ele quer discutir com alguém. E cada vez que você tem essa premissa, você vai trabalhar nela. Porque esse é como se fosse assim o teu objetivo. Todo mundo que passou pela arquitetura passou em algum momento pela graduação, pela especialização, teve que ler ou escrever um artigo científico. Tem lá o objetivo geral. A fala, em primeiro lugar, é qual é o objetivo dessa fala. E isso tem que estar presente logo no começo. Eu tenho particularmente um nervosismo assim com pessoas que elas começam assim, olha, eu tenho que te contar uma coisa. E aí ela fala, não, mas espera. Exatamente. E aí ela fala assim, ó, daí quando a pessoa fala, tá, mas o que é para falar? Não, mas calma que eu já chego lá. E a pessoa vai abrindo parênteses, dentro de parênteses, parênteses. Aí de repente ela fala, mas por que eu tô falando disso mesmo? E você que tá ali, fala, pois eu também é o que eu queria saber, né?
Para uma fala direta, ela vai divagando. Vai divagando. Para fala direta, eu sempre digo assim, inverta a ordem. A menos que seja assim, uma surpresa, uma piada, por exemplo. Piada depende lá da quebra de expectativa no final. Mas a menos que seja isso, comece dizendo o que você quer. Você falou em piada, depois eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Escuta, Rogério, eu vou ver o dia a dia de um arquiteto, de um designer. Então, ele acorda, ele vai na obra, então ele vai falar, vai conversar com o perfil de fogo, que é o funcionário da obra, da construção civil. Depois ele vai até a loja, o fornecedor, fazer uma escolha, uma seleção de tecidos. Depois ele vai falar com o cliente, né? O cliente que seria aquele que contratou o projeto. Então, e também tem a equipe interna que precisa se manifestar. Existe aí diferentes ambientes. Tá? A oratória é diferente para cada público? É. Porque a gente tem que levar em consideração um fator importantíssimo que compõe a fala. Para que a gente consiga expressar o que tem que expressar, tem vários fatores. Um deles é a situacionalidade. Então, a situação em que eu estou determina o modo como eu falo. Não há nenhum assunto que não possa ser discutido. Não existe limite para a fala. Existe limite para onde se fala o que se fala. Então, por exemplo, um advogado que está lá com o seu cliente, ele tem um grau de conversa. Um padre e alguém que está se confessando tem outro grau. Um terapeuta com seu paciente tem outro grau. E quando eu estou gravando um programa que vai ser transmitido em redes sociais, por exemplo, eu tenho outro grau. Então, se eu levo em consideração o que está sendo dito, eu preciso necessariamente levar em consideração como está sendo dito. Então, uma das coisas é considerar o nível de formação das pessoas. Imagina que eu estou trabalhando lá num campo, na obra, e eu tenho que partir da premissa que aquelas pessoas não são necessariamente formadas naquilo que eu sou. Quando eu estou na posição de comunicador, você já deve ter visto aquelas pessoas que dizem assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. É aquela coisa assim, entenda como quiser. Para mim, essa é uma das frases mais perigosas do mundo. Porque se você diz assim, entenda como quiser, e a pessoa entender da maneira diferente que você quer, você não vai poder reclamar. Porque você já deu a resposta, né? A pessoa diz para eu entender como eu quis, eu entendi desse jeito. Só que não é desse jeito. Pensa só, uma pessoa que entendeu que o sinal amarelo é para acelerar e passar enlouquecidamente. Não. O que o código diz é que, atenção, pare. Então, eu não posso interpretar tudo do jeito que eu quero. Aliás, nem é assim que funciona. Então, você está me dizendo que o arquiteto, quando ele sai do escritório dele para interagir com esses diferentes perfis, ele precisa tomar esse cuidado. Com toda certeza. Com toda certeza. A responsabilidade de quem fala é sempre de quem fala. Então a gente troca essa frase. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Nesse caso, eu sou responsável pelo que eu falo e principalmente pelo que você entende. Porque afinal de contas, sei lá, se eu sou um arquiteto, eu não preciso usar termos técnicos. O techniquez, ele é feito para falar com alguém que tem o mesmo grau de formação. Arquiteto conversando com engenheiro. Arquiteto conversando com engenheiro, ainda assim tem que tomar cuidado, porque às vezes a formação do engenheiro, a formação do arquiteto, agora, arquiteto conversando com arquiteto. Só que existem diferentes linhas, existem diferentes correntes. Imagina que eu trago termos técnicos, teóricos, de formação específica que o outro não entende. Então, sempre que for necessário usar um termo técnico, usa o isto é logo na sequência. Quer dizer, explica. Tem gente que gosta de falar difícil, tem aquelas pessoas que gostam, porque a pessoa acha que se ela falar difícil, ela vai impressionar. Na verdade, não funciona bem desse jeito. Se a gente parar para pensar, conversando com os nossos amigos advogados, nós sabemos que a linguagem jurídica é uma das linguagens mais difíceis de se entender. Você, quando está assistindo hoje, é muito mais fácil ter acesso assim, a essas sessões públicas, né? Vejam lá como é que é o voto, o parecer de um ministro do Supremo. Às vezes você fica lá, tem gente que está tentando entender o que a pessoa está falando há 2 horas. Isso, desde sempre, foi uma marca de diferenciação social. Eu confesso para você que eu sou dessas pessoas que têm dificuldade. Mas... Eu queria relatar para você um caso que eu acho interessante, que eu escutei recentemente. Eu estive numa das principais lojas aqui de Curitiba, é uma loja premium, e eu conversei com um dos vendedores que está lá há muito tempo e que é muito capacitado, e ele me revelou um fato que eu sei que também acontece muito, onde ele disse que o arquiteto às vezes acompanha o cliente, o arquiteto sabe o que quer, mas não consegue transmitir para o cliente, se entende, de uma fala concisa. Então, muitas vezes, quem toma a rédea do projeto
é o cliente. Uhum. Tá? E esse diz que acontece muito. O que é isso? Isso é um pouco de medo de dizer, de conversar com o cliente? Acho que a palavra medo, ela é a melhor palavra para definir, assim, mas não, mas é que eu tenho um receio. Não, às vezes a palavra é medo mesmo. Sim. Tanto é que para a gente pensar, a primeira aula de oratória é sempre voltada para o que você quer aqui com esse curso. Por que você buscou um curso de oratória? E nós trabalhamos com o medo de falar em público. E esse medo de falar em público, você vai ver que tem uma relação direta com a nossa capacidade de impor o que nós pensamos. No caso de um profissional, imagina que eu estou lá numa consulta, só para a gente fazer um paralelo. Você não vai lá para uma consulta com o médico, aí o médico, imagina o médico assim, olha, será que fazemos uma cirurgia ou não fazemos? Porque, olha, eu acho que talvez precise fazer, não sei, talvez cirurgia fosse eu não gostaria bom. de passar por isso. Imagina, cirurgia talvez seja bom, mas talvez a gente pode tratar com remédio também. O que você acha? Você fala assim, doutor, eu vim aqui justamente para isso. Imagina agora o arquiteto que passa isso para o seu cliente. Eu estou pagando a consulta, eu te contratei para o projeto e você está inseguro. Imagina isso, o arquiteto, claro, consultar a opinião de alguém, olha, nós temos essas possibilidades. Porque nesse sentido a comunicação ela funciona em diferentes níveis. Eu tenho uma filhinha de 5 anos. Imagina que eu chego para ela e falo assim, filha, o que você acha de... Bom, olha para o teu guarda-roupa, o que você quer. É muito amplo. Quanto mais opções... Então, o que eu digo? Eu faço a escolha guiada, a escolha limitada. Claro que se eu chegar só e fizer uma imposição, pode ser que a pessoa diga, nossa, mas como assim? Eu não tenho nenhum direito de negociação? Então você fala assim, filhinha, hoje você pode usar a sandalinha rosa ou o tênisinho amarelo. Qual que você escolhe? Eu facilito a vida da pessoa. No caso do arquiteto com seu cliente, imagina que esquisito que é. Tá, o que você acha? Ele fala, não, mas o que acha? Justamente por isso que eu te contratei. Você pode mostrar para o teu cliente as opções dentre as possibilidades. Eu até acho, Rogério, que ele está convicto da escolha dele, da decisão dele, mas ele não consegue transmitir essa convicção, essa certeza. Mas aí a questão não é nem oratória, não é fala. Aí eu tenho a impressão que quando as pessoas que hesitam muito, o problema não é a fala, o problema é a autorresponsabilidade. É a ideia de que se der certo, maravilhoso, se não der certo, a culpa é minha e eu não quero ter isso. Me parece que é mais um escapismo psicológico do que um problema da fala. De qualquer forma, a fala é um condutor, né? Ela Sim. pode induzir, informar, ela pode ser forte, né? Então, você também tem que adequar um pouco isso à situação. Você acredita que sim? Sim. Uma das partes fundamentais da oratória é pensar também na argumentação. Argumento. Se eu tenho um ponto de vista a ser provado, é aquela estrutura básica que a gente aprendeu desde a escola, que é o modelo de redação de Enem. Né, mas pode virar uma tese de doutoramento, por exemplo. Eu tenho uma tese a ser provada, eu tenho uma hipótese, que seria a resposta provisória para essa tese, e eu tenho os argumentos. Ponto. Como é que eu vou fazer para convencer uma pessoa? O meu argumento tem que ser sólido o suficiente para mostrar que a minha premissa é verdadeira. Ponto. E aí o que acontece? Na argumentação, nós temos 2 movimentos básicos, convencer e persuadir. São coisas diferentes. Quando eu falo de convencimento, eu estou tentando atuar basicamente na ideia. Vamos pegar o exemplo de um candidato, só para entender como é que funciona. Um candidato ele pode convencer e tem que persuadir. Eu posso te convencer, pensa assim, em eleições muito disputadas. Aí tem lá o candidato A e o candidato B, eles estão disputando ali e você pensa, nossa, as pesquisas mostram que o candidato A e o candidato B são os mais propícios a vencer. Mas eu queria votar no candidato C, mas ele não tem chance ali e tal. Então veja, essa pessoa ela foi convencida. No plano das ideias, ela acha que o candidato C é o melhor, mas ela não foi persuadida. A persuasão, ela atua no campo das atitudes. Então, toda vez que eu vou conversar com alguém, eu tenho que pensar assim, isto que eu vou dizer é suficiente para fazer a pessoa fazer o que eu quero que ela faça? Porque às vezes o que eu quero que ela faça é pensar como eu penso. Convencimento. Fazer o que eu quero que ela faça. Persuasão. Eu faço aquela perguntinha sempre. É possível convencer sem persuadir? É possível persuadir sem convencer? Sim. Eu posso provar para você que o meu produto, o meu escritório, o meu arquiteto é o melhor de todos. Ele fala assim, não, é verdade, é muito bom. Mas hoje é não. Aquela resposta assim de você canta bem, você é afinado, aquelas coisas que a gente brinca assim, mas hoje é não. Você fala, mas por quê? Foi convencido, mas não foi persuadido. Agora, como é que faz para persuadir uma pessoa sem convencer? Ora,
Uma pessoa que está andando na rua e de repente ela passa por um assalto. Ou ali um bandido chega e aponta uma arma para você, ó, me dá as suas coisas. Ela não está te convencendo, não, realmente, esse sujeito, ele faz por merecer, veja que bom assaltante. Ele me convenceu a entregar para ele. Não, ele te persuadiu, ele te tomou a força. Sim. E aí que está o problema. Sempre que nós conseguimos trabalhar com convencimento, trabalhar no plano das ideias, fica mais fácil para a gente trabalhar no plano das atitudes. Sim. É por isso que, por exemplo, um arquiteto diferenciado, ele precisa passar confiança. E quem é que é, isso eu oriento o TCC já há algum tempo, participo de bancas, né? Eu sempre digo para os meus alunos, quem é que sabe mais a respeito do que você está falando? Aí ele vai dizer assim, você? Eu falo, não, eu estou te orientando, mas quem sabe mais a respeito do texto que você está falando é você que escreveu esse texto. Eu estou lendo com você, mas eu recebo o produto final. Sobre este texto que está aqui, quem sabe mais é você. O assunto como um todo, eu posso saber, a banca pode saber. Bom, então eu já vou te fazer uma pergunta agora que é muito, eu diria até hoje é muito comum, tá? Frequentemente, aqueles arquitetos que ganham mais renome, que têm um currículo mais extenso, que têm um portfólio mais interessante, muitos deles são convidados para participar de palestras, talks, falar em público. E eles são brilhantes na sua profissão. No entanto, quando eles chegam lá no palco para falar com o público, se torna assim uma nulidade, uma coisa caótica. O que acontece nesse caso? Por que isso acontece, Rogério? Olha, é interessante pensar como uma pessoa que é muito extrovertida num grupo de amigos, às vezes a pessoa é a alma do jantar, né? Ela está ali no churrasco, ela brinca e tal. Aí quando ela precisa subir num palco, meu Deus, pode ser as mesmas pessoas. Já viu naquelas festas de aniversário que a pessoa diz assim, discurso. O aniversariante estava ali interagindo e de repente ele trava. É a mesma coisa. Por quê? Nós mudamos de situação. E aí o que acontece? Essa pessoa ela saiu do papel de conversador, de entretenimento com os amigos, e ela entrou no papel da responsabilidade de transmitir um conteúdo formal. Que está sendo reconhecido pelo seu... E aí você fala assim, mas é que eu tenho medo de falar em público. E eu sempre digo, ninguém tem medo de falar em público. Aí você fala, como assim? Eu morro de medo de falar em público. Não, não é. Faz essa pergunta. Tá, mas por que você tem medo de falar em público? Ah, porque eu acho que, sei lá, vão rir de mim. Bom, então você não tem medo de falar em público. Você tem medo que as pessoas riam de você. E aí fala assim, mas por que você tem medo que as pessoas riam de você? Ah, porque elas vão achar que eu não sei bem o que eu estou falando. Bom, então você não tem medo de falar em público, nem medo de que as pessoas riam de você. Você tem medo de que as pessoas achem que você não é competente o suficiente. Seguro, né? Então, quando a gente vai pensando no medo de falar em público, ele só é a ponta, ele é o resultado final. Nós temos que olhar para as parciais, nós temos que olhar para o processo. É muito comum que as pessoas que vêm fazer curso de oratória, elas têm uma dificuldade imensa, por quê? Quando eu tenho problema de falar em público, normalmente isso está relacionado com alguma coisa que me travou. Pode ver criança. Criança, se ela teve uma infância regular, normalmente você precisa pedir para a criança ficar quieta. As crianças falam, brincam, interagem. Às vezes assim os pais ficam até zonzos assim, de tanta, né, que a criança fala. Então veja, a partir de certo momento, o que acontece nesse indivíduo que ele começa a ter medo de falar? Isso normalmente vem como resultado de algum trauma, de alguma repressão. Você já está entrando na área da psicologia. Com certeza, com certeza. Normalmente nós somos traumatizados em lugares muito específicos. Nós somos traumatizados primeiro em casa. O primeiro trauma que vem é em casa. Porque a gente fala assim, a educação ela é em algum grau limitadora. Porque se a gente tiver a liberdade absoluta, a criança vai enfiar o dedo na tomada, ela vai comer terra, ela vai comer uma barata que ela veja correndo ali na rua, ela vai fazer o que ela quiser. Então a gente tem que dizer não. E muitas vezes o problema não está em dizer não, está em como esse não é dito. Então, por exemplo, uma criança que está lá brincando, ei, papai aqui, papai ali, cala a boca, criança. Aquelas ameaças assim que, né? Olha, eu vou te dar um tapa na boca, hein? E aí a criança já fica, nossa... Assim, pode ser que essa criança nem lembre depois que houve aquilo, mas essa sensação ficou que impresso, ficou impresso. Imagina na escola, segundo lugar em que a gente sofre trauma. Um aluno que é um bom aluno, o professor está lá ensinando uma matéria, o professor pergunta, quem sabe a resposta disso aqui? O aluno levanta a mão e ele responde. Acho que todo mundo, se não passou por isso, vivenciou isso. Aí o aluno responde,
O que, assim, no ambiente ideal as pessoas deveriam fazer? Olhar para essa pessoa e dizer, nossa, como você sabe, como você domina, meus parabéns, é muito legal ter você como colega. Mas não é isso que acontece. Normalmente é, nossa, puxa saco, CDF, quer aparecer, se acha, não sei das quantas, é melhor do que os outros. Aí veja, não precisa ir muito longe para entender por que as pessoas elas vão, da próxima vez eu não quero passar por esse problema. E se eu não quero passar por esse problema, por que eu passei? Ora, porque eu falei. Então, como é que eu faço para não passar pelo problema? É só não falar quando for perguntado. Aí o professor pergunta, quem sabe tal coisa? Eu sei mais. E aí eu vejo muito que acontece quando eu estou dando aula, por exemplo, eu faço uma pergunta que não é retórica, é uma pergunta para ser respondida mesmo, eu olho para as pessoas e eu vejo assim, os alunos baixando o olhar, porque se eu mantiver o contato visual, parece que eu tenho que responder. Então veja, eu tenho que perceber em primeiro lugar o que aconteceu a partir, o que me faz. E olha, eu não sou psicólogo, eu sempre recomendo, vá para eu particularmente sou muito a favor, viu? Num caso emergencial, supor assim que um arquiteto aí que tem um nome reconhecido seja convidado para fazer uma palestra em São Paulo, falar com um grupo de outros arquitetos, enfim, e ele precisa estar lá amanhã ou daqui 2 dias e ele quer participar, mas ele leva um pouco desse receio. O que você recomendaria nesse caso assim emergencial? Para que ele suba no palco e fique um pouco mais, que fique à vontade, que fale com certa fluidez. Tem um esquema que eu preparo para os alunos que é sempre pensar assim, eles estão conectados. Eu tenho uma palestra emergencial, né? Engraçado pensar assim, uma palestra emergencial. E agora? Bom, se te chamaram para essa palestra emergencial, parte-se do princípio de que conteúdo não é um problema. Mas eu sou um ótimo profissional, eu domino o conteúdo. Que bom, no caso de um bom profissional, isso é o mínimo, né? Saber o conteúdo, ok. Se você não sabe o conteúdo, daí isso seria um problema. Então, a primeira coisa, nós temos que fazer uma avaliação. Tá, então, o que é? Uma palestra de 1 hora, meia hora, 15 minutos, 20 minutos. A avaliação parte desse princípio. E aí nós começamos a preparação. E a preparação envolve, em primeiro lugar, ter o máximo de informações possível a respeito do lugar, das pessoas e do tempo. Então, se eu tenho uma palestra para 1 hora, existem inclusive recursos que eu posso esticar uma palestra ou eu posso diminuir. Porque é muito comum, imagina, eu estou num evento grande, de repente um palestrante atrasou e encavalou todo o cronograma e de repente, olha, tua fala que era de 1 hora, agora tem que cair para 40 minutos. Você tem recursos para trabalhar com isso. Então, o que essa pessoa tem que fazer? Primeiro, avaliação. Tá, então, é uma palestra que eu vou dar em São Paulo, quantas pessoas estão nesse lugar? É uma palestra para 5 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas? Eu vou precisar usar microfone? Assim, isso é preparação. Isso é o cuidado que o arquiteto tem que ter. Tem que ter. Ao ser convidado, ele tem que fazer essas... Porque, por exemplo, microfone. Microfone é fundamental se você vai falar para um público amplo e a tua voz é baixa. Tem pessoas que têm aquela voz naturalmente baixa. É comum às vezes. E tem aquelas pessoas que parece que elas estão conversando com outra do lado de uma cachoeira, assim, né? A pessoa fala e tal, e não tem nenhum problema com isso. Só que a grande questão é você entender. As pessoas vão me ouvir, primeira coisa, o ambiente conta. Então, o quanto eu sei desse assunto. Isso é muito importante. Qual é o recorte que eu vou fazer desse assunto? Então, a avaliação é isso. Agora, a preparação entra na parte mais técnica. Eu consigo fazer essa palestra só com um roteirinho ali, uma folhinha 4? Ou eu vou usar PowerPoint, por exemplo? Eu vou usar uma apresentação de slides. Se eu for usar uma apresentação de slides, eu sei usar aquela caneta que passa? Ou eu vai ter alguém passando ali para mim? É muito importante porque uma pessoa que ela consegue fazer uma palestra de 1 hora sem nenhum recurso de apoio, ela não vai precisar se preocupar, então, em seguir uma apresentação. Agora, se eu tenho uma apresentação, eu não posso fugir dela, porque ela está ali. Isso é muito importante. Então, a pessoa, na preparação, ela tem que decidir o recurso. Olha, eu vou te contar, Rogério, todas as vezes que eu me saí mal foi quando eu fugi do roteiro. Eu montei o roteiro e aí lá no meio da palestra eu resolvi dar uma enfeitada aqui. Me ferrei. Não, mas é aí que tá. Eu sempre digo para as pessoas, quem vai usar um PowerPoint, por exemplo, não precisa de uma prancheta. Você não usa 2 colas, não usa 2 recursos. Porque se tem algo que está aqui, por que não está lá? Porque o PowerPoint, o recurso, a apresentação, que seja, pode ser em qualquer plataforma. Ela serve para mostrar para as pessoas que estão te assistindo sobre o que você está falando. Por quê?
Os estudos demonstram aí que a nossa atenção, e nem precisava muito estudo, é só observar as pessoas, a nossa atenção, ela está caindo cada vez mais, a nossa capacidade de se concentrar. Né? Basta pensar assim, naquele modelo de 50 minutos de aula. O modelo de 50 minutos, obviamente, foi pensado no momento em que não tinha nenhuma rede social e as pessoas eram capazes de pensar. Quanto tempo você acha que a nossa concentração, ela fixa num ponto antes dela dispersar, dar uma fugidinha, olhar aqui para o lado e voltar? Quanto tempo você acha? É uma pergunta mesmo. Não, hoje eu acho que é 1 minuto. 8 segundos. Nossa. Eu vou te dizer que é entre 8 e 9 segundos. É menos que um peixinho dourado que está andando ali, ó, no aquário. Por quê? Ou seja, eu tenho 8 segundos para... E eu não estou dizendo com isso, obviamente, que a pessoa 8 segundos, de repente, ela não quer saber mais nada. Mas é que em 8 segundos, o barulho aqui do ar-condicionado me chama atenção. Eu estou conversando com você, assim, o jeito que você olhou para mim, eu dispersei. Eu dou aula de literatura e eu gosto do termo técnico que a gente usa. Sabe quando você está lendo um livro, aí você levanta a cabeça para pensar, nossa, porque aquela história fez você lembrar de uma coisa e tal. Na literatura a gente chama isso de passeio inferencial. Os meus alunos falam, professor, mas isso é dar uma viajada na história. É a mesma coisa. Só que lá a gente diz passeio inferencial. A nossa atenção, ela é cada vez menor. É por isso que as redes sociais, elas têm esse recurso de timeline infinita. Se isso aqui não me interessa, eu só passo o dedo, já tem outro conteúdo. É líquido, outro conteúdo, né? outro conteúdo, outro conteúdo. Exatamente. Assim, é algo que basta você pensar, por exemplo, em rede social. Por que o Facebook ficou num patamar, o Instagram está num patamar, o TikTok num patamar, o Twitter num patamar? Eu quero falar sobre isso daqui a pouco, tá? Que eu quero a tua opinião. Então, voltamos. Montar o roteiro, fui chamado para fazer uma palestra amanhã, preciso montar o roteiro, saber o perfil do público, os equipamentos à minha disposição, ok? E chegar lá eu tenho que, falando a verdade, tenho que chegar lá e tenho que dar um show, não é verdade? Porque eu tenho 8 segundos. Sim. O começo e o final da apresentação é o que vai ficar na cabeça das pessoas. Sempre comece com uma frase de impacto, sempre comece com uma notícia relevante. Mas eu não tenho nenhuma frase de impacto, eu não estou dizendo para você sair citando Shakespeare ou Clarice Lispector, não. Traz uma notícia, notícia relevante. Vai lá naquela sessão que trata da tua especificidade e busca uma curiosidade. Vocês sabiam que foi encontrado um livro... Eu sou professor de literatura e professor de comunicação. Mas isso Vocês sabiam que foi encontrado um livro tal? Vocês sabiam, arquitetos, que agora foi desenvolvido um recurso tal para otimizar tal coisa? Vocês sabiam que a arquitetura que a gente pensava que era assim, assim, assado, foi descoberta tal coisa? Uma curiosidade. Sempre tenha uma curiosidade a respeito do que você vai falar. Eu uso muito as redes sociais para buscar conteúdo. As redes sociais pode ser para você ficar vendo bobeira e tá tudo bem, e pode ser para você buscar conteúdo. Hoje, as plataformas sociais, elas te dão tudo, basicamente. Tem aula de Harvard disponível no YouTube. Então você salva lá um trechinho e aí você cria lá uma pastinha chamada Curiosidades gerais sobre o teu assunto. Sempre tenha alguma coisa interessante do assunto. É quase como se você tivesse assim, imagina que você tivesse que convencer uma pessoa que está em dúvida entre fazer arquitetura ou fazer jornalismo. O que você usaria para dizer para essa pessoa que ela deveria fazer arquitetura e não jornalismo? E aí entra a curiosidade. Você abre a fala inicial com uma curiosidade. E no final, você sempre tem que pensar. As frases finais, os minutos finais é o que as pessoas vão sair comentando. No final, o que vai acontecer? É a síntese daquilo que você disse. Um exemplo de um discurso famoso, aquele do I Have a Dream, do Martin Luther King Jr. Eu te pergunto, você lembra das outras partes do discurso? Só essa. Só essa. Por quê? A cada momento em que ele apresentava a ideia, ele repetia, I have a dream. Então veja, você pode até, e o discurso é belíssimo, está disponível no YouTube, é lindo o discurso. Só que o I have a dream é a mensagem que ele sintetizou. Então quando você tem que pensar numa palestra, uma palestra ela não é sobre 70 assuntos. Uma palestra é sobre um assunto que você pode dividir ali em 3 eixos. Perfeito. Então, para as pessoas que são mais metódicas, mais cartesianas, que elas são mais assim, engessadinhas, pensa assim, eu tenho um assunto dividido em 3 tópicos. É como se você fosse escrever um artigo. Você não sai escrevendo 70 tópicos no artigo. É um artigo sobre tal coisa. Essa tal coisa eu vou provar assim, assim, assado. Então, avaliação, preparação, e aí vem a outra parte, introdução, desenvolvimento e conclusão.
É muito importante que as pessoas... Eu estou achando que vou ter que fazer o teu curso. Eu acho que... Aí já vamos falar sobre ele. Porque, veja, só para eu finalizar essa parte, introdução, desenvolvimento e conclusão. Se eu tenho 100% do tempo, pensa assim, a introdução não precisa ser assim, tá? Tem coisas que às vezes a introdução é mais longa até que o desenvolvimento, mas isso é uma outra história. Mas pensa assim, numa palestra padrão, divida o teu tempo assim, ó, 25% de introdução e 25% de conclusão. Sobra 50% de desenvolvimento, que é a parte mais longa. Por quê? A introdução ela é muito importante para que você deixe claro para o teu público sobre o que vai falar. É aquela coisa que quando eu chego na sala, por exemplo, eu escrevo no quadro, assim, a aula de hoje é sobre tal. Desenvolvimento, a história da oratória. Então, pronto. Como controlar o nervosismo. Aliás, controlar não, porque a gente nem controla, né? Como gerenciar o nervosismo. Deixe claro sobre o que é. Porque as pessoas que estão te ouvindo, elas não têm como saber. É igual quando fala assim, mas na minha cabeça faz tanto sentido. Pois é, mas é uma pena que eu não tenho esse poder mediúnico para a gente conversar e eu entrar aí na sua cabeça. Deixe claro sobre o que é que você vai falar. Aí, fale sobre isso no desenvolvimento. E a conclusão não precisa de nada espetacular, é só você meio que mostrar, viu como aquilo que eu prometi lá no começo, que era assim, assim, assado, eu provei? E aí você termina lá com uma frase de impacto, com uma frase de efeito. Normalmente, quando a gente quer convencer alguém, pensa só, quando a gente quer convencer alguém, nós temos que mostrar primeiro para ela o que ela ganha com aquilo. Pensa só, o arquiteto está lá com o seu cliente. Tá, mas por que você quer uma sala planejada? Por que você quer uma casa com esse projeto aqui? Ah, porque eu vou ganhar em conforto, eu vou ganhar em beleza, eu vou ganhar em status, eu vou ganhar inclusive em poupar dinheiro, fazendo assim, fazendo assado. A primeira coisa é essa. Se você conseguir convencer super dica aqui, e mostrar para alguém o que ela ganha, pronto, parou aí. Agora, nem sempre a gente é convencido pelo que nós ganhamos, mas existe um gatilho poderoso que é a escassez. Nós sempre somos muito movidos por aquilo que nós perdemos. Então, assim, se você percebeu que a pessoa não está sendo convencida só pelas vantagens, aponte as desvantagens. Olha, então se a gente colocar essa cor que você quer aqui, vai ficar muito escuro. Se a gente colocar esse formato aqui, veja, nós vamos perder a possibilidade. Esse tecido, exato. Tá? Aqui, ó, aqui você poderia ter essa iluminação. Se você colocar essa cor, podemos colocar. Mas saiba que. Agora veja se isso não é uma comunicação clara. Saiba que você vai perder esse recurso. Dá para quebrar essa parede aqui e fazer? Dá, mas só que daí você vai ter que entender que a dinâmica de movimentação é diferente. Explica para as pessoas. Tem uma coisa que a gente cresce ouvindo, entender o que é o desenho. Mas a gente ouve isso sempre num contexto negativo, né? É como se eu dissesse assim, entender o que é o desenho como se o outro fosse burro. Tá? Entender o que é o desenho, porque você é burro. Tem uma coisa, as pessoas não gostam de se sentir burras, as pessoas não gostam de saber que estão erradas, porque são sentimentos que eles são muito contraditórios aqui com a nossa autoimagem. Então, o entender o que é o desenho, eu sempre digo para os alunos na oratória, desenhe sempre. E acho que um arquiteto não tem grandes problemas com isso, né? Entendeu o que é o desenho? Desenhe sempre. Quebra essa ideia de que explicar para uma pessoa tintim por tintim é ruim. Pelo contrário, eu sou professor, o que eu preciso, a minha profissão consiste em explicar. Explicar. Eu não sou, o professor hoje, ainda mais do que em qualquer outro momento, eu não sou detentor de conteúdo. Ninguém precisa entrar na minha aula para saber o A, B, C, D, E. Ninguém precisa entrar na minha aula para saber quais são as regras da oratória. Está tudo disponível como nunca teve. Agora, as pessoas precisam vir até mim para ajudar a entender um pouquinho quando elas não sabem aquele ponto. E aí que entra a clareza. Um arquiteto que está lá mostrando, explique para o teu... Não tenha... E assim, às vezes a gente fica, mas isso aqui é muito óbvio. Óbvio para você que sabe. É sempre óbvio quando a gente já sabe. Domina. Mas eu parto do princípio que, e aí que vem aquela coisa assim que é uma espécie de humildade intelectual e a alegria de compartilhar. Afinal de contas, se você está lidando com pessoas, é o que eu digo para qualquer área. Você pode ser o melhor vendedor, você pode ser o melhor arquiteto, você pode ser o melhor advogado, mas não se esqueça que o objetivo final do que você faz é transformar a vida das pessoas. Rogério, nós temos que ir para o final, mas eu tenho uma pergunta que é inevitável. E você pode me ajudar.
Eu vejo arquitetos fazendo dancinha no TikTok. E agora? E agora? Olha, eu acho. E agora? E agora? Mas se o arquiteto dançar bem, eu acho que até não tem nenhum problema, pode né? participar de algum... Pode participar de alguma dança. Campeonato de dança. A dança dos arquitetos famosos, não sei, né? Como é que funciona. Tá. Então, por que ele não usa mais a palavra e exatamente essa fala que você está me dizendo? Olha, quando nós pensamos em rede social, dancinha do TikTok, é claro que é um extremo, né? Uma pessoa não precisa fazer a dancinha do TikTok, basta a gente perceber que existem pessoas, inclusive, muito, muito sérias, professores que têm lá um professor de uma universidade renomada, ele tem lá, fica sentadinho lá na mesa dele e ele transmite conteúdo, desde que fale bem. Agora, a grande questão é, se você usa as redes sociais, você vai ter uma amplitude maior. É igual na época da lista telefônica, eu sei que tem alguns arquitetos que nem sabem, inclusive estão se formando aí, nem lembram que isso existia, mas havia um diferencial entre o profissional que tinha o seu nome lá na lista telefônica e aquele que não tinha. Anuncia sua marca aqui e aquele que não anunciava. Por quê? Com a repetição, nós temos aqui uma espécie de... É igual a Coca-Cola. Perceba, a Coca-Cola está tão presente na nossa vida que quando você fala Coca-Cola é bom. Por quê? Não sei, tem gente que não gosta de Coca-Cola, mas está tão presente, tão presente, tão presente que acaba meio que virando um senso comum. Se você tiver presente na imagem, volto para algum clichê. Quem não é visto não é lembrado. Então, no caso das redes sociais, você não precisa fazer dancinha do TikTok. Você pode só apresentar o teu conteúdo. Porque geralmente o tempo ele é bastante curto. Bem curto. Entra naquele teus 8 segundos. Isso. É isso? Então ele tem que passar uma mensagem clara e concisa e também não pode exceder 1 minuto, que isso aí ninguém fica. As plataformas, as redes sociais até nem permitem muito e assim, a ansiedade também nem deixa, né? A pessoa demorou muito já. Ou seja, eu tenho que falar de uma forma clara, concisa e, não digo enérgica, mas assertiva, né? E, obviamente, usando, como você falou, usando um truque, né? Que eu chamei a atenção aí nesses primeiros 8 segundos. É a dica do jornalismo tradicional, assim, o que, quem, quando, onde, como e por quê. O que é mais objetivo no começo, o que, quem, quando e onde. Então, eu vou, como e por quê. Então eu vou deixar o recado para os arquitetos e designers. Pare com essas dancinhas aí que não vai funcionar. Olha, eu sou um pouco relutante em concordar com isso, porque se o público que consome precisa, vai funcionar. Ok. A grande questão é, será que o público que eu quero atingir é esse? Aí a resposta, bom, se o público que... Porque também tem uma coisa. Ok, você tem que definir o perfil que você quer atingir. Okay. Eu brinquei, se o arquiteto dançar bem, maravilhoso, senão ele vai virar só... alguém que está passando ali por uma situação de vergonha. Para finalizar, você começa um curso logo mais aqui no Solar, um curso de oratória. Fala um pouquinho para mim, você obviamente vai passar por tudo isso que nós falamos, de uma maneira talvez um pouco mais profunda, obviamente. Conta como vai ser esse curso, ele começa agora já aqui. Isso, agora dia 21, né? No dia 21, isso. Nós fazemos 2 encontros, dia 21 e dia 28. Eu tenho feito um encontro com pessoas, porque a gente pode fazer curso de oratória de diferentes módulos, né? Nós fazemos 2 encontros de 3 horas cada. No primeiro momento a gente passa toda essa estrutura, nessas 3 primeiras horas, de como organizar, como detalhar. O aluno recebe um roteiro, ele recebe os modelos, nós analisamos os cursos, nós identificamos os problemas e estabelecemos os objetivos. No segundo momento, todo mundo vem com uma apresentação curtinha, porque independente do conteúdo, eu não estou aqui para avaliar o conteúdo, eu estou aqui para avaliar como esse conteúdo é mostrado. E aí o aluno recebe na hora ali o seu feedback já, olha, postura, tom de voz, velocidade, tics, né? Tem aquela coisa de falar né no final, né? Tipo assim. E a gente vai trabalhando com isso. Então o curso ele trabalha com a parte teórica, mas sobretudo a prática, porque no caso da fala é prático. E arquitetos e designers podem participar? Não só pode, como eu acho que devem. Todo mundo deve, né? Qualquer ramo, mesmo aqueles que falam bem, devem participar para falar melhor ainda. Porque eu, particularmente, avalio a minha fala todo dia. Toda vez que eu estou numa sala de aula, eu penso, olha aqui eu usei um recurso que não funcionou. Aqui eu usei um tom de voz que não funcionou. Aqui, o jeito que eu falei isso aqui não funcionou. Acho que para terminar, basta pensar o seguinte, nunca é o que a gente fala só, é como a gente fala. Pode ver alguém que tenha passado por qualquer situação de conflito. Provavelmente nem era tão grave o que foi dito, mas como foi dito. Claro, não estou dizendo quando é uma declaração absurda, obviamente, né? Porque daí você pode
falar, mas pense que normalmente na nossa relação cotidiana, que a gente não sai ofendendo pessoas por aí, assim, com palavras, nossa, você é tal coisa, às vezes é a sutileza. Não é só o que dizer, é como dizer. E isso a oratória ajuda. Eu gosto dessa ideia. Escuta, Rogério, muitíssimo obrigado. Daria para ficar falando com você aqui a manhã toda. Eu que agradeço. Então nós vamos para o teu curso. Espero vocês lá, nós inclusive. vamos Vou ficar muito feliz. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Renomade Soluções de Madeira, agradecer a IG, Arquitetura Bioclimática e Eficiência Energética, agradecer o apoio cultural do Solar do Rosário, agradecer o apoio institucional da Asbeia Paraná. Lembre de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos e nos vemos na próxima semana.